Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um encontro incrível aqui do Ciclo de Debates on Stage. E hoje, com muita honra, estou recebendo minha querida amiga Carla Olli, que trabalha no Vivo Rio. Carla, obrigado por ter topado o bate-papo. Eu que agradeço. Fica tranquila, não temos lentes acompanhando, vamos falar com muita calma aqui. Carla, que não sabe, trabalha no Vivo Rio, faz um trabalho incrível na área artística, já passou pela Som Livre, por tantos lugares. Eu, na verdade, podia falar dela, ela não precisava ter vindo, eu ia ficar 1h30 falando dela, mas já que estamos aqui... Pois é, obrigada pelo convite, On Stage, todo mundo que participa desse projeto, é muito legal. E é muito importante ter um canal para bater um papo com o pessoal do mercado, com os amigos, que aqui a gente está reunido basicamente com grandes amigos, então é sempre bom. É legal ter esse canal, porque acaba que a gente... Por trás, a gente vivencia muita coisa que é legal dividir com quem está entrando na área. Com certeza. Volta e meia, quando alguém vira para mim e fala assim, Matheus, cara, queria bater um papo com você. Aí eu falo no Instagram, aí eu também na correria, eu falo, cara, vê esse vídeo aqui. E depois a gente bate um papo sem problema nenhum, que eu tô no corre. É porque... É uma maneira da pessoa te conhecer, entender, desmistificar um pouco o mercado de produção. Porque também tem isso, né? A gente fala que trabalha com produção, as pessoas já acham que assim, é fácil. Ah, não, beleza, só... Muita gente não faz ideia do que a gente faz, né? Muita gente acha que a gente só chega lá para a hora do show. Isso. Quando eu fui no Sem Censura com a... Quando eu estava na Pedro Baixo falando com o diretor, me chamaram, teve o Sucesso do Ventura... Aí eu lembro que iniciou... O Sem Censura inicia falando um pouco do seu último projeto, né? Uhum. Mas a primeira pergunta para mim foi: o que faz um diretor executivo de orquestra? E aí eu travei e eu fiquei... Assim, eu falei, cara, se eu responder meio que de tudo, é meio arrogante. Então eu fiquei assim... Assim, a minha função é que o projeto, como executivo, assim, ele se execute da melhor maneira possível. Mas, assim, é muito amplo o espectro, Não, né? tinha que ter um Sem Censura só para falar dessa pergunta. Exatamente. Porque Mas é a mesma coisa. Eu Vivo Rio, não, beleza, Carlinhos, eu seguro a parte artística, você tem uma agenda todo ano e uma caneta, e é isso que você faz, né? É só fechar e mandar contrato. Antes fosse, né? Mas vamos voltar, assim, comenta um pouquinho como é que você começou, no que você se formou ou não, você, não sei. Eu sou formada em produção cultural na UF. E, na verdade, tudo começou há um tempo atrás, na Ilha do Sol, na verdade. Eu comecei nos anos 90, né? Há muito tempo. Mas, na verdade, foi tudo um grande desejo de saber o que estava acontecendo por trás de tudo que a gente estava vendo. Sim. Eu sempre fui apaixonada pelo backstage. Todos os shows que eu fazia ou que eu via, que eu ia desde quando eu ia no Convés em Niterói, assim, um lugar super pequeno, um backstage minúsculo, mas assim sempre houve interesse em conhecer como é que é feita a montagem. Você morava em Niterói? Sim, eu morava em Niterói até, sei lá, 2017. Ah, não sabia. E aí eu sou nascida e criada. Rei Joe ia muito na Rei Joe? E Cantareira, Bedrock, quem é de Niterói dos anos 90 deve saber. E aí, assim, a gente... eu, os meus amigos e namorados, e a gente vivia muito esse universo da música independente, dos shows alternativos, e isso sempre me motivou muito a procurar entender o que acontecia por trás, né, dos shows. E aí, o primeiro show grande que eu fui... Se eu não me engano, foi Milton Nascimento em Copacabana e logo depois Backstreet Boys, porque é isso que a gente faz quando a gente é jovem. Maravilhoso. Backstreet Boys lá no terraço do Meridian? Sim, claro, né? Batendo no vidro, aquela coisa louca. Tá no DVD deles. Claro, eu devo estar lá. Eu tô lá no meio daquela galera. Tem um DVD que eles lançaram recentemente, eu esqueci o nome, que é o documentário deles, né? Não é DVD. Ai, já não sei, não acompanho mais. Eles lançaram um documentário há uns 4 ou 5 anos, que é muito bom, sério mesmo. E mostra o Meridian? Mostra eles por dentro do ônibus, eles passando pela galera. Eles desesperados. Cara, é impressionante, assim. Todos os DVDs, na verdade, quando você vê a banda chegando no Brasil, a galera fica chocada, que o pessoal fica muito louco, Pois né? porque realmente foi Aquele foi demais. Uma situação, assim, muito atípica. Eu lembro de, sei lá, eu 15 anos, minha mãe me deixou sair de casa, não sei como. Ela foi convencida por uma amiga mais velha. E aí a gente fez umas loucuras. E aí saiu, foi para o aeroporto, foi para o hotel. E aí aconteceu aquele fato lá do Meridian, de todo mundo batendo no vidro. Eu consegui chegar. Mas é isso, assim, no final das contas, quando eu percebi que eu era apaixonada muito mais pelo que estava acontecendo por trás do show,
foi fácil conseguir entender que tipo de projeto de vida eu gostaria de ter, sabe? É óbvio que, naquela época, antes dos anos 2000, era muito difícil entender como chegar até esses ambientes, porque não existia uma faculdade exatamente para trabalhar com, sei lá, com gerenciamento artístico. Era tudo muito informal, é muito informal até anteontem, né? Que bom que existem projetos como esse, e cursos e masterclasses agora, e agora com o momento da pandemia é possível que você faça isso à distância. Mas, assim, lá em 99, 2000, quando eu comecei a procurar uma universidade ou um projeto... Estava engateando a produção cultural da UF nessa época. Tinha, sei lá, nem 5 anos. Eu acho que é de 96. Pois é, e aí assim, era muito recente. E era só projetos assim, de comunicação, né, faculdades ligadas ao universo de rádio e TV e tudo mais. Então, eu realmente sempre amei esse universo, mas eu não sabia muito bem por onde começar. E aí, fazendo aquelas coisas lá de vocacional, de testes vocacionais, conheci o curso de produção cultural, até passei na comunicação na UFRJ e abandonei para poder ficar com a UF, porque realmente era um lugar que a gente tinha todos os fundamentos artísticos e tudo mais, e isso me encantou muito. E aí comecei a fazer faculdade de produção cultural, e aprendi a trabalhar diretamente com o evento, e aí já me embrenhei nos projetos da universidade, com as incubadoras né, do campus, e aí comecei a pegar com a mão na massa mesmo e começar a fazer projetos locais e fazer projetos com bandas pequenas e ajudar também os meus amigos que eram de banda a produzir os shows. Então, comecei a ter essa experiência assim, muito na guerra mesmo, e é muito por aí que eu acho que todo mundo da nossa geração meio que começou, né? E aí a gente foi pegando toda aquela bagagem realmente de produção, e a minha formação começou como produção executiva, e aí eu passei pelo menos uns 10 anos trabalhando como produtora executiva até chegar ao Vivo Rio, que eu iniciei meu trabalho lá também como produção. Tive uma carreira na Som Livre, na gravadora, de 7 anos, e retomei ao Vivo Rio como programadora artística para fazer realmente a parte de gestão e não mais a parte de produção. Então, foi por aí assim, que tudo começou, mas, obviamente, que a faculdade e os projetos e os cursos e trabalho de gestão que a gente faz, eles são importantes para dar uma base de sustentação, principalmente em fundamento artístico, em conhecer, em fazer pesquisa, em buscar oportunidades no mercado, mas, principalmente, a bagagem do dia a dia mesmo, que foi o que fez com que eu conseguisse ter uma posição no Vivo Rio. Então, é importante falar para quem está começando e quem está interessado em desenvolver uma carreira na área de empresariamento artístico ou na área de gestão, que realmente não adianta você seguir uma carreira super formal se você não tiver um conhecimento de produção executiva, se você não tiver um segmento ali muito focado no fazer mesmo, sabe, no DIY, porque assim vai fazer diferença. Acho que é complicado hoje você ser gestor de um projeto super qualificado sem você ter passado por áreas muito técnicas de montagem, de produção, porque você não consegue gerir uma equipe sem você ter passado por essas áreas, sabe? Então, eu acho que é importante todo mundo que está começando, de alguma maneira, seguir em projetos independentes, em trabalhar, seja com amigos que estejam começando, projeto de barzinho ou qualquer área do tipo, entendeu? Eu tenho, 1000 comentários. Eu vou... Vai lá. Eu vou partir do final, e depois eu vou bem para o começo. No final, você comentou que tem que saber um pouco de cada área. Isso eu acho muito interessante, que o perfil do líder, hoje em dia, ele não é um cara que, durante muito tempo, era assim, agora temos um novo presidente, digamos, tá, de Furnas, com foco em comunicação, com foco em energia. Existia muito isso. E agora, na verdade, o grande destaque para... Não tem problema nenhum também. Deixa eu até conferir também aqui. Espera aí. Perdão. Eu botei... Não tem problema nenhum. O produtor não pode desligar celular. Pois também tem isso. Eu tentei botar, mas não deixaram. E hoje em dia o líder ele tem que entender um
pouco de cada área e ele tem que ser motivacional. Então, para você trabalhar liderando uma equipe, você tem que ser muito mais um ser inspirador e com bom conhecimento, parte de conhecimento de cada área, do que você ser bom em um e eu vou valorizar isso na minha gestão, né? Exatamente. Isso eu acho que na produção se aplica perfeitamente. Se você tem uma equipe, não adianta você entender só de palco, não adianta você entender só da parte artística. A gente fala muito sobre isso, né? De sentar numa reunião, e a gente, claro que tem, cada pessoa específica de cada coisa, mas você tem que poder puxar alguns assuntos que naturalmente vêm e a pessoa não está estranha naquele momento, colaborar, né? Com certeza, assim, acho que o diferencial dessa nossa carreira, desse trabalho de gestão artística e de produção, eu acho que é você ter um ambiente generalista mesmo para trabalhar. O profissional ele precisa ter uma noção de todos os segmentos que ele vai atuar. E aí eu digo desde você entender minimamente de um rider de luz até você entender quais são os impostos que isso influenciam, que influenciam no teu projeto, até você conseguir entender que tipo de profissional você precisa contratar. O fluxo de caixa do evento, entradas e saídas. Exatamente, acompanhamento de bilheteria. Existe uma série de coisas que a gente tem que fazer que estão envolvidas ali não só com a parte artística, apesar do nosso trabalho ser muito pautado pelo artístico, parece que isso se torna, sei lá, 20% do trabalho, né? Você fazer um trabalho de pesquisa, você correr atrás de um projeto para trazer para a tua casa ou para trazer para o seu festival. Essa parte de curadoria, ela faz parte de 20% do trabalho, e aí eu acho que todo o resto... E a parte que todo mundo quer fazer também, né? Isso eu quero, vamos fazer tal show, tal festival. E é maravilhoso, né? Exatamente. Você poder fazer um trabalho de pesquisa e ficar lá entendendo qual é o perfil do seu projeto, qual a história que você quer contar. Isso é uma coisa que realmente é muito relevante, porque, né, sem você ter todo esse trabalho, sem você mostrar esse storytelling, sem você concluir ali um grande projeto na sua cabeça primeiro, que conte uma história, você não consegue ter uma alma do projeto. Isso aí é a primeira coisa. Isso aí é uma coisa que não tem... A gente não está falando que não tem que ser feito. A gente está falando que essa é a parte prazerosa, mas também tem a parte burocrática. Exatamente. E aí, assim, tem toda a parte, né, do financeiro, do jurídico, do contábil. E, de certa maneira, o meu trabalho funciona muito como eu sou o hub de várias áreas que concluem o projeto. Então, assim, eu sigo com o contrato, eu sigo com o pagamento, eu sigo com o resultado para o artista, tem toda a contabilização de resultado para dentro da empresa, e aí tudo isso passa por mim. Então, assim, de certa maneira, eu não me aprofundo em nenhum segmento, né? Todos os segmentos têm pessoas especialistas para trabalhar, mas, de certa maneira, eu sou o elo de ligação entre todas essas áreas. Então, é por isso que é importante que, durante uma reunião, eu saiba quais são os impostos que vão incidir dentro daquele projeto, porque se eu faço uma negociação que não inclui esse tipo de informação, certamente a minha empresa vai ficar com um déficit financeiro. Sim. Então, é muito importante que você não precisa necessariamente ser um especialista em nada. Você não precisa... Se você chamar bons contadores, bons produtores e né, boas equipes de marketing, se você tiver uma equipe super legal e que você possa fazer uma troca bacana, é muito relevante assim para você aprender também com essas áreas, né? E aí, quando você é o hub de todas essas áreas, você consegue aprender um pouco com cada uma delas, e é exatamente isso que eu ia mencionar, que eu acho que é um trabalho de troca muito grande, sabe? Eu acho que cada novo projeto que você faz é um aprendizado diferente e é um crescimento em alguma parte do seu capital, sei lá, simbólico, artístico, que você traz para um novo projeto. Então, é sempre uma aventura, assim, e é sempre por isso que a gente é tão viciado nesse universo, porque toda vez tem uma coisa nova para aprender. Sim, e eu acho que você é uma pessoa muito evoluída, juro por Deus, quando eu trabalho, que você é um hub de tudo isso, e você consegue manter a calma
para executar, sem ser também aquela pessoa assim, gente, tá tranquilo, tá tudo calmo. Não, você quando tem que ser dura, você mas também você quando tem que respirar fundo, você consegue. Eu não consigo. Você sabe disso. A gente já passou algumas situações. Eu já começo a ficar desesperado e você que vem fica, calma, Matheus, calma. É. E é isso, assim, eu falava muito de São Pedro do Brasil Sinfônico quando eu era diretor, que eu pensava muito isso. Às vezes as pessoas falavam assim, Matheus, você tá calmo? Eu falava, não. Mas eu não posso demonstrar isso para vocês, porque eu preciso que vocês estejam calmos. Deixa que eu me estresso do meu jeito, mas para vocês eu vou estar calmo para dividir, para poder resolver. Se todo mundo estiver nervoso, e se você tem pessoa que trabalha para você, que se responde a você, ou que trabalha que seja um par, te entrega um negócio e você fala assim, pô, cara, mas eu pedi não sei o que. Você desanda todo o processo. É que não é uma grande empresa, na verdade, a produção, né? Só que a produção, Exatamente. a diferença, na maioria das vezes, tirando o Rock in Rio e etc., em vez de você passar 10 anos elaborando a compra de um gasoduto, você está fazendo um negócio para daqui a 3 meses ele vai acabar. Com prazo de validade, né? Com prazo de validade. E assim, ó. E outra coisa, ao mesmo tempo que você está fazendo esse, você está fazendo outros 80. Exatamente. É muito louco. É muito louco. Chega uma segunda-feira, a gente tem lá 3, 4, 5 projetos para fechar. E aí são planilhas imensas que você precisa resolver em um dia. Sim. Assim, é muita loucura. Porque e acompanhar a venda, né? Também, não, né? e ficar enlouquecido. Assim, eu tento me organizar e deixar o meu dia separado entre afazeres, assim, porque realmente, se a gente não conseguir se organizar mentalmente, dá defeito, sabe? Tem eventos que são... Porque, na verdade, eventos eles são a combinação de muitos detalhes e todos os detalhes precisam dar certo. Perfeito. Então, assim, eu acho que esse é o segredo, assim, de você conseguir dar conta de pequenos detalhes sem ficar enlouquecido e ter um mínimo de organização para conseguir realmente ir ticando e resolvendo cada um desses detalhes, ou pelo menos checando com as equipes se esses detalhes estão sendo, né, minimamente resolvidos. E é engraçado que, às vezes, você comenta esses detalhes com as pessoas falam assim, você tem que cuidar disso, tipo, fila. Cara, mas muito. Fila é um negócio muito importante. Convidado, lista de convidados Exatamente. É uma confusão. A entrada das pessoas, por que tem alguém falando assim, qual é o seu lugar? Deixa eu te ajudar. Você fala, é um detalhe, não é isso tudo, toda essa combinação de cada detalhe desse gera experiência, né? Exatamente. E aí a gente começa a seguir com essa troca muito legal, e aí a gente começa a pensar como a gente consegue evoluir para o próximo, né? E aí cada evento é um novo aprendizado, que você tem mais um detalhe ali de conhecimento e que você joga para o próximo, e nem todo evento é igual, então tem evento que você tem muito problema com o convidado, que os convidados estão se estapeando para aparecer, tem outros que você tem muito problema com uma equipe técnica muito exigente, e aí acontece algum problema técnico. Ou um convidado que não quer aparecer, também acontece isso. Exatamente. A gente fez um do Nando Reis com a orquestra, que o Lulu foi em BH, e a minha maior dificuldade do projeto inteiro, que era, eu tinha botado uma orquestra em Minas Gerais, com o Nando Reis no palco, plateia, tudo lotado, era conseguir botar o Lulu lá dentro sem causar um auê. Um auê. Entendeu? E é o que você falou, não existe uma fórmula, porque cada projeto é um projeto. Não, pois é. Assim, eu fiz logo no início do Silva, né, um artista brasileiro que hoje já segue um tamanho importante, mas assim, a gente estava muito no começo, lá em 2014, talvez, e aí foi a primeira vez que a gente fez um show de grande porte do Silva lá no Vivo Rio, e aí a gente ficou assim, gente, a gente vai chamar os convidados, mas a gente não tem certeza se eles vão. Porque o Silva ainda não era um artista que estava num patamar em que era disputado. Só que, na semana, ele foi muito bem num lançamento, e o digital dele bombou, e aí todos os convidados apareceram ao mesmo tempo, inclusive o Lulu Santos. Exatamente. Então, assim, foi uma loucura, e a gente teve que administrar. Você tem uma lista, 2 guichês para 100 convidados, e aí você tem que entender quem é o convidado que você precisa atender primeiro. E aí você fica, não, gente, não dá para ter prioridade porque o cara é um artista ou é um jornalista. A gente tem que atender todo mundo com carinho, da mesma maneira. Não dá para diferenciar o cara que é, sei lá, o amigo de não sei quem, de um artista. A gente tem que trabalhar todo mundo igual, com atenção, porque, né, é importante que o artista passe isso
para o convidado dele lá do lado de fora. A gente representa o artista e é o primeiro contato que a gente tem. A experiência do artista ela começa do lado de fora da casa, né? Então, falando um pouco sobre o que você estava falando sobre ansiedade e, né, e organização, experiência, eu acho que é muito a gente entender que, primeiro, a gente não está desatando uma bomba nuclear. A gente está trabalhando com entretenimento. Sim, ou seja, perfeito. Tudo vai dar certo no final. Mesmo que aconteça um problema técnico, mesmo que a gente tenha algum tipo de atraso, tudo de mais louco já aconteceu na minha vida. Do artista a casa abrir e o artista não está na casa. Do artista ter um avião que caiu antes dele ter que chegar na cidade. E aí a malha aérea estava enlouquecida e a gente não sabia o que fazer. A gente já teve greve de rodoviários com show para fazer. A gente já teve enchente na cidade com o show para acontecer, assim, 2 minutos. A gente... O verão na varanda. Que estava montado, o evento estava todo montado, veio um tufão e destruiu R$40 mil, assim, ó. Em um segundo. 30 segundos. 30 segundos, foi impressionante. E aí a água ficou na canela. Exatamente. E assim, é verão, né, gente? E é varanda, ou seja... A minha mãe trabalhava no Teatro Municipal e teve também uma vez que a cortina do teatro quebrou. A cortina quebrou, estava tudo pronto. E aí não conseguiu abrir a cortina. E aí foi, ninguém queria ir falar. Ela falou assim, não, deixa que eu vou lá falar e tal. Ela falou que quem quisesse sair, que ia demorar um pouco e tal. E deu tudo certo, assim. Mas teve uma vez com a Petrobras Sinfônica que um gato entrou no gerador do Teatro Municipal. O gato, tadinho, faleceu. Ai, meu Deus. Mas caiu a luz do teatro. E o Teatro Municipal, para quem nunca foi lá, bate aqui lá em cima a galeria, né? Uhum. E eu falei, gente, se alguém cai lá de cima. Meu o Teatro Deus. Municipal ficou negro, ficou escuro. Uhum. A sorte é que, assim, claro que a equipe estava bem treinada, abriu todas as cortinas, entrou um pouco de luz, evacuou. Mas, cara, foi uma gritaria, todo mundo xingando e tal. No final, teve o espetáculo que você falou. E é uma coisa que eu falava para Sinfônica, e eu, às vezes, eu até tomava umas chamadas. Falava, gente, na pior das hipóteses, alguém esqueceu uma partitura. Pois é. Pior. Se um médico esquecer alguma coisa dentro de um corpo é diferente, sabe? Exatamente. É diferente. A gente não lida com coisas tão extremas. Não vai ser ideal, mas talvez a gente atrase 20 minutos. Eu já tive que ir no teatro, tava para abrir o teatro, um músico atrasou, chegou cara, assim, faltando 2 minutos para o palco entrar. E ele, putz, esqueci minha partitura. E aí eu fui correndo, literalmente correndo, até a sorte que era na Fundição Progresso, Teatro Municipal, buscar a partitura e voltar. Literalmente, terno, suando, cheguei, entreguei. Foi complicado? Foi, ali teve que avisar o atraso, mas funcionou, concordo com você. Eu acho que é respirar e saber que a gente está cuidando de entretenimento, tratar bem as pessoas, gerar experiência, que o resto vai fluir com certeza. Exatamente. Também. A gente tem que ter esse tipo de mentalidade, porque, no final das contas, não adianta, se a gente está trabalhando com entretenimento, a gente precisa que a pessoa tenha experiência. A experiência é o fundamental. Então, pode ser que a experiência seja atrasada, ela seja, talvez, mudada de data por conta de alguma situação, mas ela não vai deixar de ser incrível e você não vai deixar de fazer uma entrega incrível porque queimou alguma coisa, porque aconteceu, né? Acho que o importante é que a pessoa tenha uma sensação de que ela está realmente usufruindo e vivenciando aquilo que ela pagou ou que ela, né, se programou para ir. Então... Uma coisa que é claro, só para deixar obviamente claro, que existem casos únicos, peculiares, assim, que você vai falar que causaram tragédias em evento e tal. Mas a gente está falando, obviamente, de casos... É óbvio que a gente tem UTI nos eventos, é óbvio que tem atendimento, óbvio que a gente toma cuidado com bombeiro, isso tudo, isso daí a gente não está entrando nesses detalhes. Claro, estamos exatamente. entrando na parte de operacional, de logística ali, e de entregar o evento. Né? Exatamente. A gente tem todo o cuidado. Na verdade, todos os eventos eles têm protocolos de segurança, Sim. Principalmente agora nesse momento de pandemia, e assim, independente de quando isso vai mudar e quando isso vai passar, esses protocolos vieram para ficar. Eu acho que, independente de ser Covid, qualquer tipo de controle, né, de contato pessoal, isso ajuda na contaminação de doenças, isso ajuda a gente a ter um bom controle do evento também. Então, acho que veio para ficar, e aí toda essa parte de segurança ela é fundamental. Isso aí a gente nem
considera, porque Sim. a gente acha que isso já está isso. resolvido. Não, assim. só tô falando porque a gente tá falando que tá tratando entretenimento. É claro, mas teve tal caso e tal. Não, óbvio que Exatamente. isso daí A gente tem alguns não casos abre a sérios porta e tristes, mas que a gente não vai... que a gente vai tratar como o máximo de exceção. Exatamente. E que a gente tenta ao máximo evitar qualquer tipo de... Né, a gente, Eu passei mal no LED in Concert. Lembra disso? Que eu fui na enfermaria? Meu Deus! O primeiro concerto da Nova Orquestra no Vivo Rio, eu fiquei na enfermaria até a hora do começo. É porque você passou mal no verão na varanda de calor, de estresse. Sim. Eu tenho que aprender a lidar melhor com os sentimentos. Mas acabou que a gente está falando tanto que eu pulei o início, que eu tenho muita curiosidade. Assim, você lembra qual foi a sua primeira produção? Assim, ou a primeira que te marcou? Lembro. Na verdade, foi... O primeiro show que eu fiz foi o show do Roupa Nova. Pô, mas incrível! Que isso? Que foi enorme. Foi logo o primeiro show. Na verdade, antes de eu ter entrado no Vivo Rio, eu entrei no Vivo Rio em 2007 como produtora executiva. E antes de trabalhar no Vivo Rio, eu tinha feito estágios e trabalhado com outros projetos que não eram exatamente de show. Eu fiz exposições, fiz eventos de palestras e outros projetos. E aí acabou que o primeiro show que eu fiz foi logo numa casa gigante, né, para 2.500 pessoas, que na época o Vivo Rio ainda era maior do que é hoje, né, tinha mais ocupação. E assim, eu lembro da gente ter feito um avanço de palco, porque tinha uma logomarca gigante do Roupa Nova, incrível, assim. E aí a gente teve que fazer, 3 metros de avanço de palco. Caramba, muita coisa. E isso foi uma correria, porque, né, o show, a gente fez o avanço no dia, e aí o show ia acontecer no próprio dia, teve a montagem, a passagem de som, então foi uma super correria. E os artistas, né, agora o Paulinho faleceu recentemente, e a gente assim, voltam as lembranças assim, de que eles foram muito profissionais em conseguir manter o horário, apesar de, né, terem muita coisa para passar som. Eles são muito profissionais. Porque são artistas muito, né, importantes, todos eles cantam, enfim. E aí foi uma correria, e eu lembro que foi muito bonito. E eu fiquei lá de cima das varas, né? No Vivo Rio tem umas varandas laterais do palco. Não consigo mostrar, porque é uma coisa que só quem está no backstage consegue ver. Mas são varandas que ficam lá no urdimento. E aí eu lembro de ter visto aquele avanço de palco enorme, e isso me marcou muito, assim, que foi o primeiro show que eu fiz. E que a sensação de entregar um projeto... é viciante, assim, é uma coisa que não tem preço que pague, sabe? A gente falou isso num bate-papo com a Juliana Turano, da Petrobras Sinfônica, que a palma, falando, obviamente, de uma maneira bem humilde, mas a palma é pra gente também. Sim. Quando a gente vê aquela galera batendo palma, a gente fica, pô, que legal, meu trabalho está sendo reconhecido. Pois é, e você respira fundo e falou... Acabou. Então, eu lembro que quando terminou a Aventura Sinfônica, a turnê, alguém virou e falou assim, já tá com saudade? Eu falei, não. Amei, foi lindo, incrível. Pois é. Mas que bom que acabou. Eu tenho uma história maravilhosa disso, porque eu fiz o show do Muse em 2008, o show clássico do Rio de Janeiro. Foi o show mais clássico do Muse no Brasil, acho que foi o do Vivo Rio, em 2008. E aí existia uma expectativa enorme, porque eles tinham acabado de gravar o DVD em Wimbledon, né? Wembley, sei lá como que se chama. Wembley. E aí eles tinham um mapa de luz gigantesco que eles queriam pendurar não só no palco, mas em toda a plateia, porque eles queriam usar o mesmo mapa de luz que eles tinham em Wembley, eles queriam usar dentro do Vivo Rio, assim, numa menor condição. E aí a gente fazia o trabalho com a Mondo na época, que depois virou XYZ, e aí a gente tentando atender de todas as formas. O Vivo Rio é uma casa que a gente chama Casa do Sim, a casa que a gente tenta atender todas as demandas, necessidades, a gente faz tudo com muito carinho, tentando atender todo mundo. E só que dessa forma a gente não conseguia, porque a gente tinha entrave de bombeiro, entrave de engenharia, a gente não conseguia colocar equipamentos tão pesados em espaços que não serviam para pendurar equipamento. E aí foi uma loucura, assim, esse show, foram 2 meses de pré-produção insanas, que eles pediram coisas mais malucas possíveis, eles queriam colocar um piano de cauda dentro do camarim que a porta não passava, eles queriam quebrar a porta para conseguir colocar o piano de cauda. Eles queriam fazer um catering na área dos camarins
que tivesse escoamento de ventilação, e eles queriam quebrar as paredes para fazer um sistema de ventilação só para esse show. Que isso? Foram, assim, coisas assim muito loucas. A gente recebeu uma caixa de figurino do Muse, assim, de, sei lá, 30 minutos antes do show, mais de 40 peças para passar. E aí eu peguei, sei lá, a cueca do Matt Bellamy para passar, e a gente ficou sacaneando, porque ele é minúsculo, magrinho. E aí eu fiquei assim, gente, ele é menor que eu. Enfim, essas maluquices que a gente tem. E aí o show foi incrível, e eu, assim, não aguentava mais, eu queria que eles fossem embora. E aí todo mundo do meu lado, você fez esse show foi incrível, eu tô apaixonado. E eu assim, não, eu só quero que eles vão embora. E eu era super fã do Muse. Sim. E assim, o meu amor por eles tinha acabado naquele momento. Eu só fui recuperar todo o meu amor por eles no Rock in Rio de 2013, quando eles voltaram. Então... Cara, eu não era fã da banda, mas teve um que o pessoal veio me elogiar e tal, sei o que foi o Boyce Avenue. E o Boyce Avenue tivemos diversos problemas, como você sabe, mas eu vou falar um específico que me revoltou, que foi a história do djembe, que tinha um suporte para uma percussão, né? E esse suporte, existe um improviso feito no mundo inteiro, porque a gente pesquisou com grandes percussionistas, que para você prender, que o suporte em si não tem no Brasil, assim, impossível de encontrar. Aí a gente conseguiu lá. Na verdade, o Grisalho preparou, deixou tudo pronto lá do Vivo Rio. E os caras entraram e falaram assim, isso aqui não é um suporte de djembe. Aí eu falei assim, não, tudo bem, mas a gente já ligou. Sem isso aqui a gente não toca, isso era do palco da passagem de som. Eu já estava irritado, né? Porque... Mas foram os artistas ou os foram artistas? os técnicos? Não, foi empresário. Mas os artistas também não eram muito legais, não. A gente buscou no aeroporto, parecia, quando eu dei oi pra eles, parecia que eu tinha falado assim, quer comer cocô? Assim, eles estão com uma cara, sabe, cara assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Mas beleza. Pode ouvir Boyce Avenue, não tem problema não. Aí, cara, eu liguei, Carlinha, pro Brasil inteiro, eu tentei Go Log, tentei tudo pra trazer. Falei, tá, o show é 8. Isso era muito cedo, isso era tipo 9 da manhã. Falei, pô, dá pra vir de São Paulo. Até se precisava vir de ônibus, vir de São Paulo, mas vir de avião. E eu pensando, cara, liguei pra todas as lojas de Teodoro Sampaio, pra tudo. Aí deu, tipo, meio-dia, o cara pediu um almoço, não passava o som. Falei, cara, deu ruim, não vai rolar, não vai rolar. 1 hora não vai rolar. Aí, eu não lembro se foi a Marja, que é da olha, até era da Petrobras Sinfônica, mas é da Olga agora. Ela falou assim, deixa eu falar com esse cara. Aí eu falei assim, Marja, vai lá que eu tô esgotado, eu não tô conseguindo. Ela virou, voltou e ele falou assim, não, ele disse que tudo bem. Falei, cara, sério, dá boa. Aí teve o show, aí eu fui lá na plateia, encontrei uma galera, assim, eu vi 3 músicas do show, porque eu não tava com a mínima paciência. E aí veio uma galera e falou assim, caraca, que irado o show do Boyce Avenue e tal. Aí eu falei assim, cara, isso daí foi uma roubada tão grande, meu camarada, mas tão grande. Falei até como aqui, ó, que está aqui do outro lado da câmera, meu amigo Felipe Barcelos. Sabe bem das histórias, Foi assim, cara, que o negócio terminou e eu falei, cara, nunca mais. Aí o empresário me mandou um e-mail depois. Cara, pô, obrigado. Aí foi porque a gente trocou coisa de contrato, né, com o Vivo Rio. E aí ele falou, cara, pô, obrigado aí pela recepção e tal. A gente tem interesse de voltar pro Brasil. Eu falei assim, que bom. Que bom, parabéns, espero que voltem, pois sabe? Tudo de bom. Não comigo. Exatamente. Você falou que você começou fazendo show em Niterói. Você tinha alguma banda que você trabalhava direto, ou você fazia shows, festivais, juntando bandas? Não, na verdade, assim, era tudo muito informal. A gente trabalhava com os nossos amigos. E aí, Ricardo Nogueira, Cabeleira. Não sei se você conhece, claro. Beijo, não sei se você vai ver. Pantoja, trabalhou com Pantoja também? Sim, também. Sim. Só gente fofa, a galera de Niterói. Galera lá do grunge, do metal. Exatamente. E aí, a gente... Assim, produzia alguns projetos e fazia alguns shows no Convés. Assim, teve muito chopada da UF também. Sim. Entendeu? Que a gente começou a fazer assim. E aí... Mas era basicamente um trabalho pontual ali para ajudar os amigos, os ex-namorados, etc. E participar muito desse universo mesmo de música independente, de banda... E muito, assim, ligado ao universo mais do rock independente. Mas o meu crescimento, assim, para realmente trabalhar com
com shows profissionais e tal, foi dentro do Vivo Rio, como eu comecei em 2007 como produtora. E aí foi a história do Muse? Não, do Roupa Nova. Foi a primeira vez, foi o primeiro show que eu fiz, Isso. foi do Roupa Nova. E aí foi engraçado porque, assim, 2007 foi a primeira vez que eu trabalhei com música, em 2008 eu já fiz Muse, sabe? Sim. Então, assim, foi em um ano eu consegui escalonar para shows internacionais de famoso grande intensivão, porte. né? E é assim mesmo, assim, é daquela coisa de... Ainda bem que eu tive uma professora maravilhosa, que é a Maria Gil, que foi a primeira gerente de produção do Vivo Rio. E ela me ensinou basicamente tudo que eu sei, toda a forma de eu me comportar em relação a artista, a fornecedores, a empresários, tudo meio que veio dela, assim, né? Ela filha do Gil e trabalhou muitos anos dentro de produção e trabalhando com a gestão do próprio Gil também, quando ele era ministro, etc. Isso me ajudou muito, assim. Então, eu acho que uma boa dica é sempre você ter talvez assim, não um padrinho, ninguém que fique te colocando em algum lugar, mas alguém que você confie, que tem um estilo de trabalho que seja parecido com aquilo que você acredita. Eu acho que é muito importante isso, você ter valores que combinem com alguém com quem você está sendo liderado, sabe? É muito legal quando você tem uma troca que você confia na pessoa, que você acredita naquilo que ela está passando para o mundo e que você confia que você está sendo gerido e que você quer aprender com essa pessoa. Na segurança das decisões, né? Você se sente mais firme, né? E é muito bom você começar assim com projetos que você acredite, sabe? Porque aí eu acho que você sabe que esse caminho é um caminho que combina com aquilo que você gostaria de fazer no futuro e não tem só a ver com o trabalho em si, mas tem a ver com os valores, com as missões, com os objetivos, com a forma de você trabalhar. E eu acho que uma coisa que eu aprendi muito assim é que, primeiro, o mercado de entretenimento é um ovo, todo mundo se conhece, é um formato que, assim, certamente você vai encontrar pessoas pela sua vida inteira. O HR, por exemplo, eu vinha aqui quando... A HR fez o backline do meu nascimento. É impressionante. Você vai para qualquer lugar, é HR, exatamente. Eu vinha aqui quando os meus namorados tocavam, e aí eu vinha aqui para ensaiar. E aí agora, no Vivo Rio, a gente também tem... Eles fornecem para a gente também quando a gente tem demanda de backline. Então, assim, de certa maneira, alguns fornecedores e alguns artistas, alguns empresários, eles vão circular pela sua vida todo momento. Sim. Então, eu acho que uma coisa que eu aprendi assim é que você tem que, primeiro, trabalhar para o mercado, sabe? Trabalhar para fora, mostrar o seu trabalho para os outros, para fora, ser cordial com todo mundo, desde o pequeno até o gigante. Não há diferenciação de tratamento entre um artista que está começando e um artista super profissional, porque a gente sabe que esse mundo dá volta e daqui a pouco o que era pequenininho vai ser o novo artista do momento e assim, isso vai ser reconhecido lá na frente, sabe? A gente no Polifonia fez muito isso, né? Quando a gente fez o festival lá no Vivo Rio, eu lembro que a gente conversou e o acordo foi: todo mundo divide camarim e todo mundo tem o mesmo catering, todo mundo tem o mesmo tratamento, é tudo igual. Tinham bandas maiores, sim, e outras bandas super no começo, e a gente trabalhou ali para deixar todo mundo igual. Isso dá um prazer muito grande para quem está trabalhando, que você fala... Deixa o pessoal entender que todo mundo é igual aqui. Você bota isso ali no ambiente, né? E pro mercado externo também é legal, porque as pessoas se falam, que você falou, né? O cara fala, pô, eu fui lá no Vivo Rio, cara, a banda tinha 3 camarins, um para cada integrante, me botaram ali num camarim menor, sem nada, só com água, né? Não, tem muito disso. E eu acho que todo mundo gosta de ser bem tratado, assim. E eu acho que uma coisa que o mercado, principalmente após a pandemia, vai entender, assim, os luxos eles estão cada vez mais escassos. Os artistas eles vão precisar se adaptar aos novos tempos. Assim, já existia um downgrade desse super atendimento luxuoso que se tinha nos anos 90 para o que a gente tem hoje, porque a gente sabe que o mercado está cada vez mais difícil, as contas cada vez mais caras, e a gente tentando ter concorrência também, né? Ter um ticket médio que caiba no bolso do consumidor, assim, é sempre preocupação assim disso. E tem muita demanda, então tem muito show acontecendo. Então, todo mundo precisa se organizar para conseguir
todo mundo ganhar, assim. Acho importante a gente ter esse pensamento de que eu, pelo menos, tento pensar na indústria e no mercado de entretenimento e de shows como um coletivo e que todo mundo precisa ganhar. Eu acho que não adianta você pensar num formato em que só a tua ponta vai ganhar e você vai colocar todos os seus fornecedores ou os seus parceiros em situação complicada, porque assim, esse mercado é pequeno e você, em algum momento, se você ficar muito claro para as pessoas que você está num processo de ganhar muito mais do que os outros, eles vão entender que isso não é legal, então pode ser que no futuro você não vá conseguir tantas boas negociações. Então, assim, um organismo vivo, sabe? Que a gente precisa reaquecer, principalmente após essa pandemia. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar muito com essa cabeça coletiva para todo mundo se ajudar, para todo mundo estar junto e todo mundo ser tratado de uma maneira legal. Eu penso muito por aí. Eu lembro que ano passado, numa situação específica, a gente falou alguns momentos, algumas vezes, e uma dessas conversas foi longa. E eu resumiria essa conversa em que a gente desligou falando, tipo assim, cara, trabalhar com entretenimento é relacionamento. Sim. É relacionamento. Então, tipo, se você não tem esse dom, tem alguém ao seu lado que tenha esse dom para trabalhar. Porque se você não... Uma coisa que também a gente faz muito, a agência Olga, que eu sou sócio, já teve muita oportunidade de trabalhar com o Vivo Rio. Cara, quando der, abre a planilha, joga junto, sabe? Joga limpo. Não tem aquele esquema de, cara, eu paguei um ECAD aqui que foi caríssimo. O cara vai descobrir, pô, não foi isso que você pagou. Exatamente. Você sabe? Isso daí você se queima, você se destrói muito rápido. Exatamente. Às vezes um pequeno vacilo mesmo, você não retorna numa casa. Exatamente. Acho que é esse trabalho aí de muita transparência, muita... Assim, e eu acho que tudo isso só tende a melhorar quando a gente tem profissionais capacitados dentro do mercado. Eu acho que há 10, 20 anos atrás, Concordo. a gente tinha um mercado muito informal. Um mercado de pessoas que trabalhavam em outros segmentos, normalmente pessoas do mercado financeiro, que faziam investimento em entretenimento, pessoas que trabalhavam com marketing cultural em patrocínio de empresa, dentro de núcleos muito mais corporativos, que tinham uma informação muito presa, sabe? Que tinham aquela informação ali muito fechada e que não queria compartilhar muito com os seus parceiros. Era uma panela, né? Era uma baita de uma panela. Exatamente. Eu acho que agora, com o aumento aí da profissionalização desse segmento, a gente tende a ter uma relação, acho que mais transparente, mais tranquila e mostrando realmente que a gente tem que estar sempre junto, porque... Sabe, se hoje você está bem, amanhã o outro vai estar bem e aí você vai se ajudar. Acho que é bem por aí mesmo. Tá meio Black Mirror o nosso papo, né? Vai e volta, vai para um lugar, começo, meio, fala de tudo, mas eu vou deixar levar, não vou pensar em roteiro nem nada, não. Te fazer uma pergunta, você falou muito sobre relacionamento. Isso na parte artística, você ajuda na parte de agenda, você trabalha com a agenda do Vivo Rio, né? É delicado, né? Muito. Tipo, eu quero tal dia. Não, muito delicado. É muito delicado, assim. A gente tem que trabalhar com bastante bom senso, também com uma certa firmeza, mas também com flexibilidade. A gente tem que saber onde que dá para flexibilizar, onde precisa ser mais firme. Na verdade, eu sou uma mosca morta. Eu falo mesmo, porque por mim, eu diria sim para todo mundo, tentaria fazer tudo para atender a todos e assim, é mesmo que para mim não fique tão bom, sabe? E aí é até uma coisa que eu trabalho muito, assim, de tentar ser mais firme, porque normalmente eu sou muito... Eu também. Normalmente eu cedo muito, eu sou muito... E até a Bianca, minha chefe, fala, não, você precisa ser mais firme. Às vezes você deixa muito escapulir ali, porque eu quero agradar a todos, eu quero que todo mundo esteja bem, a gente quer ter bons relacionamentos com todo mundo. Mas é bom isso. Claro que é. Só que tem certos momentos não pode pesar no nosso calo, porque aí a gente fica... exatamente. Né? A Olga, a gente tem uma escala. Aí a gente chama a escala quem precisa cuidar daquele negócio. Uhum. A gente começa o negócio normalmente por mim ou pelo Bruno, pela parte institucional, ou o João, quando é comercial. Quando
eu sinto que o negócio é um pouco mais difícil, a gente fala qual escala de dificuldade, de grosseria a gente vai precisar para caminhar isso daqui. Precisa ser muito duro? Então a gente vai no Bruno. Não, dá para ser de boa? Pode deixar que eu continuo. Pois é, porque tem que ter o good cop, bad cop para poder lidar, tem que ter um pouco, exatamente. É delicado. E ainda mais com o artista que está lidando com ego, né? Pois é. E, assim, na verdade, acho que é um bom gancho para falar um pouco de Som Livre, né? Minha experiência lá de 7 anos. Ia puxar isso daí, que bom. Que é importante. Mas relacionamento, na verdade, tudo que eu construí, que eu levei, assim, de maravilhoso nessa carreira, foram as pessoas mesmo, sabe? Acho que dificilmente você vai carregar ali grandes valores de dinheiro, porque, assim, acho que esse universo ele é muito mais do prazer do que, de fato, de grandes, pelo menos dentro do meu universo aí de música independente, que é o que eu trabalho, né? Eu trabalho muito com MPB, com rock, com pop. Mas no geral é isso. Mas no geral, assim, a gente que ama o que faz, a gente está sempre a serviço do fazer, né? Da experiência do cliente, e às vezes até a gente deixa um pouco de ganhar para poder entregar uma experiência ainda melhor. Então, assim, muito mais do que resultado financeiro ou qual vai ser o lucro daquele projeto, eu acho que tem muito assim o que a gente leva são realmente as pessoas. E nesses meus 7 anos de Som Livre, eu comecei lá muito, assim, jovenzita, sabe? Muito sem entender muito do universo do mercado como um todo, porque eu era produtora executiva do Vivo Rio, depois virei gerente de produção, mas eu estava muito voltada para a especialização da produção. Porque o mercado fonográfico é outro mundo, né? O mercado fonográfico é outro mundo. Apesar de eu trabalhar num núcleo de shows, entretenimentos, novos negócios, dentro da Som Livre, né, eu ter trabalhado lá no núcleo do ao vivo, que a gente fazia muito mais do que shows, né, festivais. A gente fazia relacionamentos com marcas, novos projetos e tentava bolar utilizando as datas que a Som Livre tinha à disposição dentro do contrato. A gente utilizava aquelas datas, que normalmente eram projetos 360, lançamentos que a gente tinha boas negociações, a gente tinha algumas datas de show. E aí, para que a gente não fizesse o mesmo show que o artista faria naquela cidade, a gente tentava bolar coisas diferentes para rentabilizar com aquela data. Então, assim, acabou que eu saí do Vivo Rio muito focada em produção artística, produção executiva, para um universo muito amplo, né, em que eu conseguia trabalhar com novos negócios. E aí era marketing, era digital, era trabalhar muito o artístico, a IR, e aí a parte financeira. Foi ali mesmo que eu aprendi a desenvolver projetos de grande porte e conseguir trabalhar com todas essas áreas, né? Foi um intensivão mesmo de projetos. E esses relacionamentos caminham comigo até hoje. Assim, eu acho que esse aprendizado de você lidar com o mercado muito mais do que você lidar só com um chefe, com uma chefia, ou prestar contas a um superior direto, é você entender que você é parte do organismo do mercado, que o que você está defendendo para a sua empresa também mostra quem você é no mercado, sabe? Que tipo de relações você gostaria de trazer para a tua vida, independente de onde você estiver. E foi muito isso que eu assim, acrescentei na minha vida estando na Som Livre, fazendo esses projetos todos. Fiz projetos de sertanejo também. Eu fiz um projeto que se chamava Viva Mais Música, que ele era em resorts, então eu levava vários shows para resorts fechados, e aí tinha um pacote de viagem que juntava turismo com entretenimento. Quase um cruzeiro do Roberto Carlos. Exatamente. Mas antes do cruzeiro do Roberto Carlos, tá? Isso veio depois. Mas muito dentro desse universo, assim, de mexer com vários segmentos, sabe? De desenvolver plano de negócios que não necessariamente só passam por realização de show, mas que você tem uma construção de carreira englobando tudo isso. Um outro universo muito legal que, para mim, que foi assim, que eu aprendi demais, foi trabalhar no SLAP, que é o selo de música brasileira da Som Livre. SLAP significa Som Livre Apresenta. E aí eu cheguei lá em 2012, quando a Maria Gadu já era uma artista já reconhecida, o Chimbalaê já tinha rolado, e aí a gente já estava
pegando todo esse universo que a Maria Gadu conseguiu explorar, que foi muito meteórico, e trazendo ali outros artistas como o Marcelo Genesi, o Thiago York, né? O Thiago York, que já estava no SLAP na época. Scalene também? Scalene veio depois. Tá. Mas Silva, eu e o Silva, a gente começou junto na Ação Livre, foi muito legal isso, que a gente cresceu e teve uma história muito legal junto, porque nós dois aprendemos muita coisa e seguimos nessa relação até hoje, né? Então, o próprio Lúcio, mas todos os empresários que passaram por ele, e a gente sempre teve bons relacionamentos ali. Então, dentro do SLAP, a gente funcionava, e era uma época maravilhosa, assim, uma época em que a música brasileira estava ganhando aquele peso de novo, voltando a ter aquela força de realmente de um organismo vivo ali, né? Foi até antes do Baiana System, mas assim na época de Tulipa Dessa Ruim, nova MPB também, dessa né? nova MPB, mas assim era bem nessa época, antes de Duda Beat, mas assim já aquele fervor já começando. Na época em que os festivais pararam um pouco de só trabalhar o rock, o hardcore e começaram a olhar MPB, começaram a olhar música eletrônica, música brasileira misturada, tropiquilas, etc. Então foi uma época de 2013, 2014 foram anos muito importantes para mim, porque aí a gente era parte de um núcleo, né? Cada um eu trabalhava no ao vivo, mas era um núcleo que geria o SLAP, que tinha a IR, marketing, digital, o ao vivo, label, e aí eram uma pessoa de cada núcleo, né, de cada área, que formava o núcleo do SLAP. E ali a gente realmente criou projetos do zero, sabe? A gente elencava quem eram os artistas que tinham um escritório fortalecido, que já tinham condições de circular pelo Brasil todo, ou que estavam já só alocados a Rio, São Paulo, ou a sua região. E aí a gente desenvolveu realmente uma gestão artística daquele projeto. Óbvio que sempre em parceria com o empresário, a gente nunca tomou decisões sozinhos, mas era sempre priorizando quem eram os artistas que tinham um grande potencial, não só artístico, mas de mercado, para desenvolver aqueles projetos. E aí isso foi um crescimento enorme para mim. Isso aí criei laços muito grandes com os empresários de todos esses lugares, o Felipe Simas, do Thiago York, o Lucas Silva, que é irmão do Lúcio Silva, o Marcelo Genesi, o próprio Fio da Maria Gadu, são empresários e parceiros da vida toda, sabe? Pessoas que a gente lidou assim, por muitos anos e que fomos muito parceiros, do tipo, a gente entendia o ano do artista, entendia qual era o lançamento que ia ser desenvolvido, e aí a gente acabava pensando, bom, o que eu posso contribuir com a tua carreira? Aí um vai falar, olha, eu estou muito bem estabelecido no Sul, Sudeste, mas eu preciso estabelecer minha carreira no Nordeste. Então, aí a gente ia pensar quem eram os parceiros que a gente podia trazer do Nordeste, quais eram as rádios, as TVs que a gente podia alcançar, e aí a gente fazia um trabalho, vamos fazer um trabalho aqui de desbravar essa região, e aí a gente conseguia fazer algumas turnês, isso era incrível, porque aí realmente eu trazia fornecedores do Nordeste, com empresários do Nordeste, e com isso também consegui desenvolver uma relação muito legal com os festivais, com o do Sol, com o André Maia, do Bananada. André Maia, que era do Plutão Já Foi Planeta, mas que hoje está trabalhando, né, em São Paulo com Scalene, com Potiguara. E aí foi essa movimentação muito doida, porque aí de dentro do SLAP, com essa gama de artistas aí em ebulição, que estavam doidos para desenvolver carreira, e a gente indo para a rua para buscar oportunidades para eles, o relacionamento cresceu assim exponencialmente, porque aí começamos a buscar oportunidades dentro de festivais, e aí os festivais viraram parceiros também da gente. Então, aí o Foca, do Sol, o pessoal lá do Bananada também, o Nobre, e aí a Ana do Coquetel Molotov, sabe? E aí a gente começou a movimentar realmente esse segmento, e eu acho que foi ali um momento embrionário do que hoje é o movimento da nova MPB e da música brasileira, que está tão forte, entendeu? Que está tão
presente assim, no dia a dia das pessoas, não só como uma coisa voltada para o MPB dos anos 70, da Tropicália, mas que vive, que está fortalecido hoje, né, nos meios de comunicação como um todo, né, que está funcionando muito bem e dando muito dinheiro. Não, né? Eu concordo assim, plenamente. Para mim é muito nítido, não sei se porque talvez eu esteja no meio, o trabalho desenvolvido na SLAP, quando você estava lá principalmente, é um trabalho que apresentou uma nova leva de músicos quando estava todo mundo assim, era uma moda, né? Não tem música boa no Brasil, não se faz música como antigamente. Não, e era muita coisa assim do tipo, todo mundo querendo Los Hermanizar todas as músicas, sabe? Sim, sim. Era uma época que, tipo, porque o Los Hermanos, o Camelo fizeram sucesso, tava todo mundo querendo trabalhar naquela vibe deprê, Sim. e sendo que tinha uma demanda reprimida pra galera dançar e né, misturar. Ou não, até o Thiago York nem era tão para dançar, mas era um voz e violão de exatamente. qualidade. Era um segmento também que estava reprimido ali, que era, né, de ter um artista que, inclusive, é muito louco, porque ele tinha um projeto em inglês, né? Não sei se você sabe, um projeto super indie em inglês, bem folk indie, e aí ele fez uma mudança na carreira dele, entendendo que ele precisava falar em português, ele precisava se conectar com meio Malu também, né? Exatamente. Meio Malu Magalhães e tal. Então, assim, realmente foi um momento muito importante da minha carreira, que eu acho que abriu horizontes para que... E muito desafiador também, sabe? Porque... assim, a gente tinha o privilégio, que eu acho que é o diferencial de bandas independentes e tal, que a gente tinha o privilégio de estar dentro de uma super gravadora que tinha um orçamento para trabalhar novos artistas e que não tinha uma pretensão tão grande de converter resultado imediato, sabe? Isso é uma coisa que hoje em dia não existe mais, sabe? Se você for falar, há 5 anos atrás, existia um trabalho meio que de Robin Hood que a gente fazia, né? O Luan Santana fazia lá os seus milhões e a gente pegava lá 2% para investir um sonho, no início de carreira de alguém, sabe? Era realmente uma época assim, de muito privilégio, que hoje em dia tudo está bem difícil, as coisas mudaram, estão bem mais complicadas, mas que a gente conseguiu ali ter um trabalho de pouca pretensão financeira, sabe? O que eu acho que foi muito importante para esse segmento, porque deu um pouquinho de... assim, oxigenou essa galera, sabe? Conseguiu que a gente investisse um pouco no segmento que hoje é tão relevante, com Lineker, com Lué de Luna, com Duda Beat. Isso que eu ia falar, obteve resultado, só que é um resultado não de imediato. Isso, exatamente. A gente sempre falou isso. O Thiago York foi aquilo. Assim, o investimento que a gente fez ao longo de 5 anos com o Thiago York, ele se pagou com um single de Amei Te Ver, entendeu? Sim. Então, assim, foi um trabalho que conseguiu ser muito rentável, mas a longo prazo. Claro. Então, ficou muito claro, pelo menos para mim, que existem artistas que você vai ter uma rentabilização imediata, que você vai ter um projeto ali que vai alcançar um pico muito rápido, e aí que vai viver de hit, e que vai conseguir fazer um trabalho ali de muito rentabilizado ali, mas que também pode ser que 1, 2 anos depois já não seja mais tão vantajoso e simplesmente suma. E tem artistas que você vai trabalhar de uma forma linear, que você vai desenvolver um trabalho a longo prazo e que vai demandar um pouco mais de suor, de trabalho de formiguinha, de um trabalho mais artesanal, mas que em algum momento chega. Se tem talento, se tem vontade, dá certo. Entendeu? Tem alguns comentários, mas vou começar de novo pelo último. Eu acho que, na minha opinião, né, um dos grandes problemas de quem está entrando no mundo de produção e de eventos é achar que no primeiro show já vai... Caraca, eu vou ganhar dinheiro, já vai bombar, mídia, os artistas me amam. É uma construção, realmente, assim. Com certeza. E aí eu já costuro com o que você falou de relacionamento, assim. Os bons relacionamentos, somados a um histórico que você tem feito de bons eventos. Às vezes você fala assim, caraca, tomei um prejuízo nesse evento. Mas como é que foi institucionalmente? Funcionou para você? A Olga já escolheu eventos que a gente sabia que iam dar prejuízo, mas a gente sabia que eles iam ser muito bons para nós. Aí eu vou chegar onde eu queria chegar, que é a parte do Vivo Rio. Toda essa sua construção de relacionamento,
ela facilita o seu trabalho, né? Com certeza. E aí quando você vai construir, você falou que na Som Livre você pensava o ano do artista. Uhum. Vocês têm artistas dentro do seu trabalho hoje, no Rio, em que vocês pensam, o Juque liga e fala, estou para lançar um disco, tal data, uma temporada? Com certeza, assim, na verdade, esse trabalho com a Som Livre, ele foi determinante para que eu conseguisse fazer todo o trabalho que eu faço hoje com o Vivo Rio, porque lá a gente pensava o ano todo em diversos segmentos, em digital, em marketing, em lançamentos, e IR, qual vai ser o fit que vai ser feito, etc. Mas no Vivo Rio, a gente consegue realmente fazer uma parceria de planejamento mesmo, do tipo... o Ney Matogrosso, por exemplo, é um artista que anualmente faz uma temporada no Vivo Rio, considerando um lançamento, considerando um novo projeto dele. E aí o Vivo Rio ele se torna como se fosse um hub mesmo, uma vitrine para que ele faça todos os outros shows de todas as outras turnês, né, dos outros estados. Então, o Vivo Rio sabe dessa relevância, dessa importância que tem para o mercado e para os artistas. Então, é por isso que existe uma relação muito direta com os empresários para montar essa agenda, para pensar esse ano do artista, considerando uma estreia no Vivo Rio, sabe? Normalmente, o Vivo Rio é a casa de estreia no Rio de Janeiro, e aí tem o Espaço das Américas em São Paulo, ou o Tom Brasil em São Paulo, e aí, às vezes, a gente até trabalha em dobradinha com essas praças, porque aí a gente deixa o lançamento ou a estreia desse show bem mais aquecido, mais robusto, exatamente. A gente trabalha... nem sempre as casas elas são concorrentes, sabe? Elas podem ser parceiras e elas podem jogar junto quando você vai fazer uma turnê internacional, por exemplo, que dá para a gente combinar de ser um dia no Vivo Rio, outro dia em São Paulo, e a gente consegue administrar. Então, tem muito... Meu celular de novo. Viu? Tô te falando, o celular de produtor não para. Gente, desculpa. Nada, que isso. Eu nem sei onde está minha bolsa. Não, ó, vou aproveitar e vou puxar aqui um gancho, porque a Carlinha, tadinha, tá tentando beber água já há uns 20 minutos e o papo tá indo muito bem. E ela aproveita e se hidrata nesse momento. Outra coisa também muito importante que a Carlinha comentou, essa união entre casa e espetáculo, não tem essa concorrência. Joga limpo. Se você sabe que tem uma casa que está fechando um show, não passa a perna nessa casa, entendeu? Deixa eu realizar aquele espetáculo. E aí, caso em algum momento o empresário te procure e fale, olha, eu fiquei insatisfeito com o que foi entregue, etc. Você fala, quer vir bater um papo, quer conversar? Toma muito cuidado, né? Assim, o que a gente mais ouve no nosso meio, que é o pior, eu diria que é o pior fama, é o cara que passa a perna. Com certeza. Que atravessa a negociação. Pois a gente está falando o tempo todo de relacionamento aqui. A gente está falando... É muito ingênuo a pessoa achar que ela vai conseguir se dar bem e que o mercado não está olhando, Exatamente. sabe? Então, tem mesmo que passar por essa relação de parceria mesmo. Não tem outra forma de fazer isso no Brasil, sabe? Não, e sozinho você trava num ponto ali que você não vai mais para frente. Você vai ter os seus 3 parceiros que ainda não talvez saibam que você dá os seus vacilos, mas quando você for para a rua, a galera vai saber, você vai travar num ponto, não adianta. Pois é. E é muito por aí, assim. A gente tem, no Vivo Rio, a gente tem essa relação muito direta com a carreira dos artistas. Para a gente é importante fazer parte desse lançamento. É muito importante que os projetos comecem lá. E até porque a gente tem uma mídia muito forte. O Vivo Rio tem um diferencial, eu acho que no Brasil, que a gente tem muita parceria de mídia. E a gente tem uma assessoria de imprensa muito forte que consegue colocar pautas na Fátima Bernardes, consegue colocar no RJ1. Então, assim, dificilmente as casas se mobilizam. Às vezes, esse trabalho é um trabalho da própria gravadora, e aí acaba que o Vivo Rio assume essas pautas quando a gente faz as estreias lá. Então, normalmente, assim, a gente pede que os lançamentos aconteçam no Vivo Rio para que a gente tenha realmente um acesso, utilizar essa mídia que está à nossa disposição, realmente para converter e reverberar muito para o artista, não só para aquele show especificamente, mas para
todos os shows que ele vai fazer dali para frente, porque a gente sabe da relevância do Rio de Janeiro para o interior do Rio, para o Nordeste. O mundo, né? A gente tá ali como a gente é uma Quando referência. A gente não sabe que vem pro Rio e fala assim, vem pro Brasil e fala, eu só fecho a turnê se eu tiver um show no Rio. Pois é, e às vezes o Rio de Janeiro nem é o lugar mais rentável, Sim. mas ele é o lugar de referência, assim, o Rio de Janeiro exporta muita referência. Então a gente sabe disso e aí acaba que a gente faz muita questão de participar dessa vida do artista e planejar mesmo quando um artista tem um novo lançamento. Por exemplo, a gente sabe que agora, durante a pandemia, a gente tem muitos lançamentos que ficaram travados. Assim, eu sei que tem grandes artistas fazendo... esperando o momento da vacinação para conseguir desenvolver realmente os seus lançamentos e fazer suas turnês. Então, a gente já está com a agenda já 1000 para segundo semestre ou quando a vacina permitir, para que a gente consiga realmente voltar com tudo, e aí vai ser uma loucura, porque a demanda reprimida está muito grande. A gente demais. A gente sabe que ninguém aguenta mais ficar em casa, todo mundo quer muito vivenciar, ter a experiência do ao vivo. Isso é uma coisa que não se paga, assim, não tem live, não tem digital que se pague. Concordo. Então... É só você ver que, assim, eu sempre comento isso, quem vem para o Rio de Janeiro, eu falo, cara, o carioca gosta de viver a cidade. Ele bebe em pé amarradão, mó perrengue, mó calor, ele fica tranquilão. Ah, cara, quer ver um show? O cara vai pro lugar que for para ele assistir aquele show. É de sair, o carioca não é de ficar em casa, é de sair, né? Exatamente, é muito... A gente sabe que, por exemplo, o Vivo Rio tem umas dificuldades, que a gente é uma casa indoor, fechada, a gente tem a varanda também, que nos ajuda a fazer eventos externos com a cara do Rio, com todo esse calor, no bom e no mau sentido. Sim. Mas é uma casa fechada. E o Rio de Janeiro é um lugar muito solar. A gente concorre muito com a praia, a gente concorre muito com a Lapa, a gente concorre muito com qualquer evento que esteja acontecendo na cidade. Tipo, o Rock in Rio acontece e o Vivo Rio segue funcionando. Mas eu acho que o diferencial é você encontrar o projeto ou o artista que combine com aquela data e que seja uma experiência única. Que a gente faça com que aquele dia seja o dia, aquela atração seja a atração mais especial do Rio de Janeiro. Sim. No dia, sabe? Então, por mais que seja um artista nacional, por mais que seja um evento que seja corriqueiro, que aconteça todo ano, a gente tenta trazer, através da mídia, através da nossa comunicação, um lançamento especial, um mote específico para que faça sentido aquele show acontecer numa casa que tem realmente um nome, um prestígio, que a gente atende tão bem, que a gente sabe que tem um preço caro, mas que ele é um preço que vale a pena porque a gente está proporcionando qualidade. Entrega, E a gente tenta trazer ali o maior conforto possível desde a hora que o cliente chega na casa até a hora que ele vai embora. Então, assim, é por isso que a gente sabe que vale a pena a gente escolher a dedo dessa programação, que vale a pena a gente pensar com muito cuidado quem é que a gente vai apresentar para o público, porque o Vivo Rio, ao longo de 14 anos, se não me engano, já temos 14 anos esse ano, 2021 deve ser 15 anos de Vivo Rio. Caramba, a gente precisa fazer um trabalho! Eu ia falar agora, mas preciso lembrar disso. Estamos em janeiro, mas é porque essa loucura a gente, né? Sim. A gente sabe que, ao longo desses quase 15 anos, o Vivo Rio desenvolveu uma cartela de clientes muito habituê do próprio Vivo Rio, né? E são pessoas que estão muito acostumadas com o lugar. E tem gente que sabe qual é a mesa que gosta de ficar, qual é o melhor lugar para assistir. Tem gente que gosta de ficar atrás da House Mix, que é um lugar que as pessoas muitas vezes querem ficar no gargarejo, mas o melhor som. Mas o melhor som é ali atrás da House, que tem um pouquinho mais alto. Sim. E que todo mundo que conhece a casa compra logo ali naquele lugar. Então, a gente sabe que a gente tem um público muito fiel, independente da própria programação. Porque eu acho que é uma coisa que o Vivo Rio desenvolveu, sabe? Uma relação com o cliente muito saudável, assim, de estar sempre tentando trazer uma curadoria artística que atenda às necessidades daquele público, sabe? E também pensando em diversificar também, né? A gente sabe que o público do Vivo Rio é um público mais velho, é um público que tem um poder aquisitivo mais alto e que a gente
gente gosta de desafio e quer fazer coisas novas o tempo todo. Então, foi por isso que a gente desenvolveu o Verão na Varanda, por exemplo, que foi um projeto que aconteceu em 2019 para 2020, já fez um ano. Já fez agora um ano do segundo. Pois é, assim, muito louco. Já fez um ano. E eu lembro no dia 9, aquele dia que as pessoas estavam para o lado de fora. Eu lembro também. Qual foi a programação? Foi Strike, Darwin, Catside, aí tinha DJ Crush, Lali e eu que era emo. Meu Deus, gente, foi uma loucura aquilo. Foi uma loucura. E você pensar que aquilo ali foi, tipo... Só de falar eu já tô suando. Aquilo ali foram 2 meses antes da pandemia. Você tem noção? Então, Você lembra do nível de aglomeração que a gente lembro. tava? Você seria possível? Então, quando eu vi a foto de um ano, eu olhei e falei assim... Gente, que perigo, tanta gente junto assim. Eu olhei e falei, que isso, gente? Se junta assim não, separa. Não pode, né? É verdade, foi 2 meses antes, eu não tinha pensado nisso não. A gente não tinha a menor noção do que do que estava por vir. E assim, porque foi na verdade, foi bem antes, na verdade, porque teve carnaval e a pandemia, Sim, né? foi exatamente isso. Caraca. E assim, foram 2.000 pessoas agarradas num calor torrencial, assim, tipo... Foi mesmo. Tava muito quente. Muito calor, um forno. E a gente, com pessoas do lado de fora, a gente tendo que administrar bilheteria. Você lembra do Jorge com vocês? Lembro, cara. Não bota mais ninguém! Não quero, mas não pode colocar mais ninguém! O Jorge é demais, cara. Jorge é demais. Um beijo pra ele, se ele conseguir ver, gente. Que pessoa incrível. Jorge Valbuena é realmente, assim, o salvador daquele Vivo Rio. Devo tudo a ele. Mas é isso, assim. Aí eu ia puxar esse gancho. Você falou de Verão na Varanda. Construir a programação da casa, ainda mais do Vivo Rio, eu acredito que não seja algo de tenho data, fechou. Porque, assim, o Vivo Rio, eu vou dar a minha opinião de fora. Uhum. O Vivo Rio acabou substituindo um pouco o Canecão. O público do Canecão migrou para o Vivo Rio e um público que seria do Canecão descobriu o Vivo Rio e foi para lá. E no começo, eu acho que vestiu bem essa camisa, assim. Era o perfil do Vivo Rio. Exatamente. E não tem... Isso é errado, não, porque o Canecão, pô, sabe? Seguir essa tem legado, uma história e sou fã, inclusive. Mas nos últimos bons, vamos lá, 4, 5 anos, tem se reconstruído o perfil artístico do Vivo Rio. Eu acho que ele continua com aquela excelência do Canecão, toda aquela história, os grandes artistas da MPB, mas ao mesmo tempo você teve lá shows como, sei lá, vou citar aqui de cara, teve o All Time Low lá, All Time Low, não foi? Foi. Teve o Band of Horses, eu tô tentando lembrar o que mais que teve, assim, o próprio Megadeth foi lá, né? Isso é proposital, são oportunidades, porque hoje eu vejo o público do Vivo Rio mais amplo, assim, sabe? Antes eu via uma galera mais velha, as pessoas viam como assim, Vivo Rio é show pra galera mais velha, e hoje tá pegando mais novo. E isso é um trabalho artístico. Sim, né? Com certeza. Na verdade, assim, eu não diria que existe uma estratégia muito focada em qual público a gente vai desenvolver. Na verdade, eu acho que existe uma vontade de atrair pessoas diferentes para que elas conheçam a excelência do Vivo Rio, para que elas estejam lá e saibam o porquê que o Vivo Rio é o Vivo Rio, entendeu? E por que a gente acaba tendo um ticket mais caro, mas que a gente consegue fazer uma mídia impressionante na cidade, que a gente consegue lavar a cidade toda, que todo mundo consegue ficar sabendo. Então, eu acho que, de uma certa maneira, aliou um trabalho que a gente já vem fazendo há muitos anos e que os empresários confiam, que existe uma certa confiança e que os artistas se sentem muito confortáveis no Vivo Rio, porque tem uma estrutura muito agradável para estar lá. O empresário ele se sente seguro de fazer o show lá, porque uma vez que ele entendeu que o ticket médio atende ao público dele, que a mídia está correta e que existe um trabalho muito ativo da casa em desenvolver aquele show, não só... O Vivo Rio, não, assim, diferente de algumas casas, o Vivo Rio não é uma caixa preta que você coloca o show dentro. Não é assim. A gente trabalha ativamente dentro daquele show. Nós somos parceiros reais, assim, quando um artista vai fazer um show com a gente pensa numa estratégia de mídia para ele. Qual é o tipo de mídia que funciona para aquele show. Até para não desperdiçar, né? Existe um trabalho muito personalizado para cada formato. A gente sabe que o formato de MPB não é o mesmo
de metal, que não vai ser o mesmo na mesma entrega de pop. Então, a gente sabe que o Vivo Rio vai ter ali aquela mídia toda para entregar, mas que talvez não faça muito sentido eu colocar tal show na rádio, ou talvez não faça sentido fazer outdoor para um show muito jovem. É porque vocês têm uma entrega dos parceiros em que vocês precisam saber dividir ele entre shows, né? Exatamente. E até mesmo não usar, dependendo da venda, né? É porque, assim, também vocês fizeram existe... um show, foi BTS que vocês fizeram ou não? Não, a gente fez o... O BTS, se estivesse no Rio, o BTS teria que ser foi no Maracanã. Acho que foi numa... o BTS acho que foi na Arena, numa coisa assim. Mas foi um desses, né? Eu esqueci o nome do... Eu também, mas com K. Não, mas eu lembro dessa existência, assim. Não precisou de mídia, por exemplo, um show desse. Não, assim, foi... A gente fez o Now United, foi assim... Now United. O Now United foi... É porque a gente também fez teve um de K-pop que foi também muito importante. E aí foi muito próximo, assim. E o Now United foi um sucesso, assim, que foi até estrondoso demais, que a gente teve que controlar a bilheteria, que dava filas e brigas na fila da bilheteria, porque, enfim, prioridades e pessoas com PNE têm prioridades. E aí a gente teve uma confusão, assim, porque a demanda foi muito maior do que a gente imaginou. Então, assim, os ingressos acabaram em algumas horas e foi uma loucura, mas assim, realmente foi por esse entendimento. Assim, o Vivo Rio ele tem uma certa segurança do mercado de que é um lugar que, se a gente acerta a mão, dá certo, né? O evento acontece. E, por outro lado, a gente também pensa, como casa, institucionalmente falando, que é importante a gente trazer outros públicos para que a gente esteja sempre renovando, né, a cartela de clientes e que as pessoas se tornem habituês da casa. Porque a gente sabe também que, hoje em dia, existe um cruzamento de público muito grande, sabe? Acho que, falando um pouco de curadoria artística e principalmente pela importância que os festivais criaram no Brasil aí nos últimos 10 anos, a gente consegue ver pessoas que gostam de metal e que vão ao show do Alceu Valença, por exemplo. Sim. Sabe? A gente sabe que tem pais que assistem ao Coldplay e ao Mundo Bita, sabe? Porque tem crianças pequenas. Então, a gente consegue atrair ali uma mistura que pode ser a mesma pessoa que... Outro dia eu estava falando... Outro dia não, porque já pandemia, né? Há um ano. Mas eu estava assistindo o show do Jorge Aragão e aí eu estava lá do lado de fora, enfim, trabalhando, resolvendo alguma coisa com o cliente, e aí ele falou, nossa, a última vez que eu vim aqui foi no show do Saxon. Aí eu falei... Como pode? Você está no Jorge Aragão e você veio no show do Saxon. Aí ele, não, porque eu estou aqui com os meus pais. Foi aniversário de casamento deles e eu dei o show do Jorge Aragão. Então, assim, você vê que o cliente ele não é mais um cliente super fechado dentro de uma caixinha. Hoje, todos nós podemos ter diversos interesses e que não necessariamente o público da Maria Bethânia vai ser só o público de 50 anos, elitizado, etc. Tem muita gente que quer assistir a Maria Bethânia num lugar incrível e ter uma experiência única dentro da casa do Vivo Rio. Então, são pessoas mais jovens que a gente até. Então, assim, a gente sabe. A Ana Vitória, por exemplo, exemplo de que, quando você vai assistir o show da Ana Vitória, tem criança de 10 anos e tem senhorinha de 60, sabe? A gente vê que, realmente, essa coisa de você segmentar demais não necessariamente é uma coisa muito boa, porque... Hoje em dia dá para você misturar, porque assim, os algoritmos eles te dão um pouco do universo do artista, mas eles só te dão as informações que o consumidor já buscou anteriormente, sabe? Foi aquilo que ele já consumiu e aquilo que já está mais do mesmo para ele. Agora, você trazer algo diferente que só um bom feeling, boa curadoria, uma boa pesquisa de mercado, você vai conseguir trazer algo novo para aquele mesmo cliente. Então, eu acho que esse feeling, esse conhecimento, essa experiência que a gente desenvolve trabalhando uma programação mais rica faz com que o Vivo Rio dê tão certo. Então, é por isso que a gente está seguindo nessa de buscar outros públicos, entendeu? Não, e está demais. Eu acho muito bom. É uma coisa que o Vivo Rio também tem, que é muito importante, ele passa segurança, ele passa qualidade. Então, o show no Vivo Rio, eu já tenho mais vontade de ir. Assim, na cabeça, né? Você fala, não, tudo bem, então lugar ali eu consigo parar meu carro, vou entrar, eu sei que aqui eu vou
ser bem atendido, vou ter talvez uma pequena fila, mas tem várias bases para você comprar as coisas. Isso é muito importante. É claro que é uma conjunção, mas realmente o trabalho artístico é muito importante. Aí, o que eu ia te falar é porque, assim, uma crítica... Você ia falar alguma coisa? Não. Tá. Uma crítica que eu sempre tive a diversos setores artísticos nas casas de espetáculo do Brasil, isso... eu não estou entrando de nenhum tipo de ofensa ou grosseria, mas, na minha opinião, deve-se existir a captação dos espetáculos. Vocês, por exemplo, têm a casa, aí tem uma produtora que vocês não costumam trabalhar. Você ir lá e falar, posso te apresentar minha casa? Por que você, de repente, não faz lá isso e tal, não sei o quê? E eu reparo que vocês trabalham com N produtoras, diversas pessoas. Vocês fazem também esse trabalho de apresentar? Tudo bem que a agenda de vocês é muito cheia, né? Sim, a gente tem esse privilégio de ter bastante gente buscando o Vivo Rio para fazer show lá. Mas... Só para deixar claro, minha crítica é mais para casas que falam assim, pô, não tem show, minha agenda tá vazia. Não, você tem que ir atrás. Mas, assim, é um trabalho constante, assim, de manter o relacionamento que já foi feito anteriormente, sabe? A gente está sempre relembrando ao empresário, oi, vamos fazer show aqui, como é que tá a sua vida, como é que tá o seu lançamento. E exatamente essa relação que a gente tem com a carreira do artista, para a gente estar ligado com aquilo que o artista está desenvolvendo, com os lançamentos. Assim, são muitos artistas que a gente trabalha ao ano. Normalmente, a gente faz cerca de... tirando a pandemia, normalmente são cerca de 250 shows ao ano. Então, é muita coisa. Muita coisa. Então, assim, a gente fala com artistas de todos os níveis e todos os segmentos, mas é muito importante a gente estar ligado no 220 no sentido de consumir muita música, de ficar muito, muito atento, muito ligado a tudo que acontece no mercado. Se tem um lançamento especial, se você vê um artista que pode, daqui a 6 meses, se tornar um artista de grande porte, você tem que estar ligado para você entrar em contato. Eu, inclusive, já estou com uns 3 na manga aqui, que eu não posso falar, mas que a gente já pesquisou e viu que tem público no Rio e que a gente quer fazer. Então, assim, tem muito essa preocupação de você estar ligado em todos os segmentos, em todos, assim, os featurings, os hits, e buscar quem é que vai ser o novo, né, para que a gente saia na frente, assim. E é sempre um trabalho de prospecção, de contato com o empresário, de entendimento como é que está a carreira do artista, qual é o momento melhor de fazer a estreia da turnê. A gente está, assim, sempre muito em contato. E, assim, alguns desses novos artistas nunca trabalharam no Vivo Rio. Então, tem todo um trabalho de explicar como é que funciona, como é que é o nosso modelo de contrato, que a gente faz um trabalho de parceria, ou então a gente faz diversos modelos. A gente pode fazer... Tem vários modelos. São vários modelos. A gente pode fazer negociação, uma negociação de locação, a gente pode fazer uma parceria de dividir a bilheteria, a gente pode fazer uma garantia mínima, e aí a gente vai seguindo de acordo com aquilo que a casa consegue atender para o artista e qual é o potencial de receita do cliente, do artista, para a gente conseguir rentabilizar. Então, a gente faz todos esses cálculos, tem toda uma análise ali de público, de bilheteria, de custos, que se chega a um resultado para a gente entender qual é a viabilidade daquele show. Então, é bem criterioso de você ter um olhar muito artístico, de você estar sempre voltado para o mercado, consumindo muito conteúdo o tempo todo para você ficar atento ao que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, ter a habilidade ali de lidar com números e com viabilidade financeira desses projetos. Porque, muitas vezes, a gente, assim, fica pensando, poxa, às vezes o show foi sold out, mas o resultado não foi tão bom. Por que aconteceu isso? Porque, às vezes, o custo que foi para viabilizar aquele show foi tão alto que o resultado acaba não sendo tão bom. E muitas pessoas não entendem por que o ingresso daquele show é tão caro. Muitas vezes porque... Assim, não vou dizer que todo mundo é bonzinho e que tem muito show que tem uma grande demanda, então as pessoas acabam, né, os empresários acabam colocando o ingresso mais caro por essa demanda, por saber que vai vender mesmo. Mas grande parte das vezes é porque os custos para desenvolver aquele projeto acabam sendo mais caros e, por isso, o ingresso fica mais caro.
E para você fazer, né, o break-even, que a gente chama, que é o ponto de equilíbrio para passar a receita, você precisa de 70%, 80% da casa, o que é muito agressivo. Sim. Né? E aí acaba sendo um risco muito alto. Então, é por aí, assim, esse trabalho Só isso aí... tudo. Só isso Só tudo. isso tudo, entendi. Mas demais, acho que deu para esclarecer bastante todo o trabalho. Quem está acompanhando e tem vontade, deve estar com um caderno com umas belas 15 folhas anotadas. Pois é. Mas antes de terminar, eu queria te fazer uma pergunta. Assim. É claro que você está desenvolvendo um trabalho incrível no Vivo Rio, mas existe alguma vontade que você tem durante a sua carreira de realizar alguma coisa? Assim, tipo, pô, tô feliz, tá tudo legal, mas sei lá, em algum momento da minha carreira eu gostaria de fazer isso daqui. Sim, na verdade, o bom, assim, que aconteceu nessa pandemia é que a gente teve oportunidade de parar um pouco, né, e sair da rotina, e de sair da entrega incessante para conseguir pensar um pouco no que a gente pode fazer, sabe? No que a gente realmente se interessa, o que a gente é apaixonado por fazer. E tirando questões financeiras à parte, que a gente sabe que o mercado passou por uma situação muito delicada e que a gente, nesse momento, vai ter que se reinventar muito, mas meu grande interesse, assim, o que me moveu nessa pandemia foi conseguir desenvolver projetos artísticos e ajudar a novos artistas a se manterem no mercado. Então, assim, eu pensei, cara, como é que eu posso ajudar as pessoas nesse momento difícil? Qual é a maneira que eu posso fazer? Eu posso entregar a cesta básica? Sim. Eu posso fazer algum tipo de solidariedade em comunidade? Posso. Mas o que eu tenho de mais valoroso que talvez outras pessoas não poderiam fazer? E aí eu acho que seria essa gestão artística. E aí eu entrei em contato com algumas artistas que eu já conhecia previamente ou que tinham relacionamento, e aí a gente decidiu desenvolver um projeto junto, de poucos meses, mas que a gente pôde fazer um trabalho de aceleração artística. E isso foi muito legal, porque aí eu consegui, primeiro, experimentar um trabalho que eu já fazia antes, mas que pude, né, retomar esse contato aí com fazer artístico, com o crescimento de rede social, com o crescimento de desenvolvimento de lançamento, com até o crescimento artístico mesmo da cantora, etc. E aí a gente conseguiu entender quais são os pontos fracos, os pontos fortes, e a gente conseguiu trabalhar uma aceleração de carreira. Isso foi muito legal. Assim, a gente desenvolveu 3 projetos, que eu digo eu e a Grazi, que é, né, minha parceira de marketing vida, e aí a gente fez 3 projetos juntas e pensando realmente nessa de desenvolver a carreira artística e trazer um pouco de profissionalização para quem está começando. E, além disso, o ambiente do digital também, o ambiente das distribuidoras né, dos novos negócios relacionados à entrega, né, de música digital, dos players, etc., é um interesse muito grande para mim também. São áreas que me interessam muito e que eu já estou estudando e pensando como é que a gente pode agregar todo esse conhecimento e todos esses números dentro do ambiente ao vivo também. Acho que isso é assim, hoje em dia não dá mais para pensar em rentabilização de show, em bilheteria, sem você pensar em todo o ambiente que o artista vive, sabe? Sem pensar em todo o universo dele, para que você se comunique através das redes sociais. Então, a gente tem muito, assim, pensado muito sobre o digital, sobre como a gente movimenta esse grande volume de conteúdo digital para trazer para o Vivo Rio. Então, são interesses muito grandes, assim, desse universo aí do Big Data. É interessante isso, realmente criar um lugar em que os artistas podem chegar e encontrar uma ajuda ali, né? Porque a gente debateu muito isso nos últimos encontros. O artista, ele acaba, principalmente no Brasil, ele acaba sendo tudo, né? Ele é o marqueteiro, ele é o empresário, ele é enfim, ele se distribui a própria música e tal. Ter algum lugar em que ele possa, de alguma maneira, encontrar pessoas que ajudam, enfim, obviamente, pagando alguma coisa que esteja ali ao alcance deles, é muito bom, né? Assim, eu por exemplo, eu tive banda independente muito tempo,
E eu tinha que fazer tudo e eu não tinha onde encontrar um apoio Exatamente. Assim, acho que é fundamental. Acho que o artista ele só vai até um certo limite quando ele está sozinho. Eu acho que a partir de um certo limite, a partir de um certo ponto, ele vai precisar de ajuda. Porque ele não vai ter braço, ele não vai conseguir ser polvo o suficiente para dar conta de todas as demandas. Nem deve, né? Nem deve, porque senão ele também perde sua criatividade, né? Ele perde o seu fazer artístico, que é realmente aquilo que ele precisa focar. E aí eu tenho muito essa coisa do valor de mercado, do valor artístico que a gente trabalha tanto, do tipo, não necessariamente um cara, às vezes o cara é super engajado e preocupado com a sua música na parte técnica, mas ele não se preocupa tanto com aquilo que ele está colocando para as redes sociais. Então, ele tem um disco com super refinado tecnicamente, com um projeto super bem gravado, com milhões de parcerias, mas ele não conseguiu colocar isso para o público como deveria. Então, às vezes, a gente acaba pegando esses artistas e tentando acelerar um pouco esse processo, né? Para que, ao invés do trabalho de formiguinha, ele já consiga dar um tiro e chegar em outro lugar ali de uma forma mais profissional. E de novo, eu acho que a profissionalização do nosso segmento é o que vai fazer com que os artistas consigam chegar mais rápido no segmento que precisa chegar, entendeu? Sim. E eu acho que é isso. Assim, acho que os artistas precisam dessa profissionalização, assim, de pessoas em volta deles trabalhando. Não adianta ficar sozinho mesmo. Não, concordo. Antes de terminar, eu tenho 3 perguntas rápidas. Curiosidade que eu desenvolvi. É quase uma Marília Gabriela, um pouco mais simples. Ai, meu Deus. Eu pensei aqui. Qual show que você gostaria de produzir um dia? Nossa, estava falando agora. Rage Against the Machine com Planet Hemp. Olha, cara, esse daí certamente seria o que eu gostaria de ir. Se tivesse o Nação Zumbi também, eu ia curtir. Boa, pô, seria demais. Vamos fazer um festival com os 3, meu sonho. Sei, cara, nesse momento tão bizarro que a gente está vivendo. Exatamente, seria importante. Ia ser Ia ser uma catarse absurda conseguir colocar pra fora tudo que tá preso aqui. Nação Planet Rage, realmente. Eu compro agora. Eu falei, cara, onde assino? Entrego meu salário. Qual o show que você já viu que você mais quer ver quando terminar a pandemia? Nossa, tem tantos. Cara, o Caetano, que eu já vi várias vezes, vi na live e sigo querendo ver de novo, porque eu não consigo... Eu sou apaixonada por ele e não consigo pensar que eu vou perder um show, porque eu não sei quando vai ser o último, então eu quero continuar fazendo parte ali. A Rita, cara, Rita Lee. Eu não vou conseguir ver de novo, porque a Rita não... Sim. Mas tá aí, né, flertando com o mercado fonográfico de novo, né? Ela fez uma participação agora na Ana Vitória, né? Ah, fez? Fez. Caralho, ela demais. fez uma participação no disco novo. E eu sou apaixonada por essa mulher. Ela é tudo que eu gostaria de ser quando eu crescer. Sim. E qual show que você nunca viu que você quer ver quando terminar a pandemia? Bom, os gringos, Machine Head. Machine Head já teve no Brasil. Teve São Paulo? Não, acho que teve, eu não consegui ir. Sei lá, eu já tem muitos shows, mas eu sou péssima de cabeça agora. Talvez... brasileiro, eu ainda não consegui assistir um show da Lued Luna, que eu queria muito ver, porque ela é muito maravilhosa. A Xênia eu consegui assistir, mas eu estava trabalhando, então não conta. Sim, verdade. Xênia França, porque assim, é muito assim, às vezes você está trabalhando e você não consegue entrar no projeto, sabe? Às vezes você tem um show ali acontecendo, tem toda uma entrega que você está, sabe, vendo problema, resolvendo coisa, então... Você precisa sentar e assistir de verdade, sabe? Você não precisa ficar ali, ai, meu Deus, aquela luz entrou errado, ai, meu Deus, o segurança está falando com sei lá quem. Então, assim, você não consegue relaxar mesmo. Mas, assim, são alguns artistas que eu queria ver. O Chico César também tem um projeto lindo agora. Sim. Então, artistas que eu queria muito ver. Mas... eu te perguntei, mas eu não sei nem se eu consigo responder. Eu queria saber de você. Qual que você pensa? Eu vou falar uma coisa que eu tenho um pouco de vergonha. Eu nunca vi um show de Sepultura. Nunca. Isso? É uma coisa que pela primeira vez que tu botou isso pra fora, eu quero muito, eu adoro o Quadra. Eu gosto muito dessa fase deles com o Eloy. Tenho muita vontade de ver Sepultura. Eu não consegui ver Sepultura com o Max, infelizmente. Eu era muito jovenzita. E, na verdade, eu gostava já, mas quando eu já
quando eu comecei a frequentar show, já tinha acabado de sair, tá pra sair. E eles estavam gigantes na época do Roots, né? Não era, tinha show de Sepultura no Brasil, era difícil. O Castelo Branco, eu nunca vi o show, eu adoro o Castelo Branco, eu gostaria de ver o show. Ah, você viu o R. Sigma. R. Sigma. Verdade, mas a carreira solo dele eu acho linda, linda demais. Mesmo. Eu tô tentando pensar aqui. Não, e o show do Baiana, cara. Show do Baiana é aquilo... Também não vi show do Baiana. Na verdade, o meu sonho era assistir um show do Baiana System lá em Salvador, no Navio Pirata. Isso seria demais. Com aquela galera, aglomeração total, Sim. assim, que você não consegue sentir o chão. É que, na verdade, quando... Você sabe bem disso. Assim, quando a gente trabalha com show, quando alguém te convida para um show, você fala, não vou não. Ai, meu Deus, não vou consigo. não. É isso um pouco. Então, quando veio a bateria Petrobras Sinfônica nos últimos anos, a gente tinha entre 100 e 110 atividades no ano. Eu gostava de ficar em casa, sabe? E aí eu fiquei muito tempo sem show. Indo em poucos shows. Então eu perdi uma última leva muito boa de artistas. Assim, a própria Duda, eu queria muito ver o show da Duda Beat. Eu digo a própria Duda porque, enfim, porque a gente conhece eles e acaba que vira amigo. Você fala, um dia eu vou no show do meu amigo. E hoje em dia o amigo virou um artista gigante. Nossa, gente. Eu quero ver o Tomás do GB, eu fico tão orgulhosa. Eu fico, ai, eu também, Deus. cara. Eu também, eu fico vendo assim, e o Tomás, cara, o Tomás é um gênio, né? E eu fico vendo ele participando das coisas, ele produziu o disco do Zenzê. Eu maravilhoso. Já sei. E um show que eu já vi, que eu não vejo a hora de ver de novo, que agora eu me amarro, é Biltre. Ah, legal. Biltre, hoje em dia eu me amarro, eu ouço direto, ouço o disco. Mas vai ter em breve. Então, acredito que tem em breve. Vai ser mais fácil de ver, porque é aqui do Rio, né? Pois é. Tem muita gente. Eu adoro a Roberta Campos, quero ver o show dela de novo também. Tem muita gente. Eu quero ver qualquer show, na verdade. Na verdade, hoje em dia, qualquer um, assim, tocou uma bateria, uma guitarra, bateu um pandeiro, uma colher na parede. A gente já tá indo, entendeu? E se tiver um cover de Manowar em qualquer lugar, eu tô indo pra assistir. Só pelas roupinhas. Assim, na verdade. Gente, obrigado, Carlinha, na verdade, pela conversa. Obrigada, adorei. Foi acabou ótimo. que, assim, eu acho que eu vou ter que fazer um fora também de câmera, que eu fiquei cheio de pergunta pra fazer. Adorei. Meu Deus. Muito bom. Não, foi muito bom, muito legal mesmo. Conhecer esse lado da parte artística, que realmente as pessoas acham que é aquele esquema tipo marcar dentista. Oi, tá aqui, não, tá livre. Não. Não é, tem Existe uma um universo construção. muito grande ali por trás, e um trabalho muito incrível, assim, que a gente desenvolve com muito amor também. Tenho certeza disso. É muito claro para quem tá vendo de fora também. Eu tive o prazer de trabalhar com vocês e trabalharemos muito mais, certeza. Com certeza. Galera, muito obrigado por quem acompanhou até agora. Comente aqui embaixo se você quiser ver um ciclo de debate nosso com alguém especial, que a gente vai continuar esse projeto e a gente se vê na próxima aí. Valeu!